Sejamos obreiros aprovados. Nós precisamos tirar os nossos olhos dos líderes e entender que nosso líder é Deus e que Ele exige de cada um de nós o melhor que nós temos em todas as áreas da nossa vida. Seja um obreiro aprovado. Nós somos obreiros aprovados? Será que somos de fato obreiros aprovados? Nesse estudo, amados, a ideia é fazer os irmãos entenderem a necessidade de servir ao Senhor, de sermos úteis nas mãos de Deus, para que Ele possa nos usar como instrumento e certamente sermos aprovados, tal qual Timóteo foi aprovado. É uma carta que Paulo escreveu a Timóteo, orientações de Paulo a Timóteo, que serve para a nossa vida, que é útil para o nosso dia a dia. E se nós pautarmos as nossas vidas nesses ensinamentos, certamente seremos usados grandemente pelo Senhor. A nossa vida será completa, teremos alegria verdadeira no nosso Mestre Jesus. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Paulo escreve a Timóteo e faz as seguintes recomendações: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Estas foram as orientações de Paulo para que Timóteo pudesse desenvolver a obra, fazer a obra do Senhor ali onde ele estava, de uma forma que o nome santo do Senhor fosse honrado, fosse glorificado e que ele obtivesse êxito na sua missão de pregar o Evangelho, de testemunhar de Cristo. E sabemos, irmãos, que todos nós somos chamados com uma missão. O Senhor chamou-nos para que possamos fazer a obra, para que possamos estar envolvidos na sua maravilhosa obra e fazermos a obra do Senhor. É necessário que seja visto como prazer. Fazer a obra de Deus é um prazer na vida daqueles que amam, na vida daqueles que querem andar com o Criador. Essa é uma verdade que nós precisamos colocar em prática. Mas, para que sejamos obreiros aprovados, não é necessário que sejamos líder. O obreiro aprovado é aquele que é usado pelo Senhor no dia a dia. Muitos acham, amados, que somente pastor, somente o presbítero, o diácono, pastora, enfim, só estes que precisam se preparar, mas quando nós olhamos para a palavra, vemos que a orientação de Deus não restringe-se apenas a líderes, mas a todos aqueles que amam, a todos aqueles que querem fazer a vontade do Eterno, que querem viver segundo a vontade de nosso Senhor e Salvador Jesus. Seja pastor, seja diácono, presbítero, cantor, pregador, enfim, seja qual for o cargo, seja qual for a função que você desenvolva na obra, necessário é estar pronto, aprovado para fazê-la da melhor forma possível. No entanto, se tu não tens nenhum desses cargos, procure servir ao Senhor com todo o teu coração, com todas as tuas forças, fazendo sempre o melhor para a honra e para a glória do Senhor. Assim é a recomendação de Deus para as nossas vidas, amados. Lembrando que o preparo não está restrito apenas a líderes, mas a todos aqueles que amam, a todos aqueles que querem fazer a obra de Deus. Amém? Nós vamos orar pedindo assim a direção de Deus para esse estudo. Vamos orar. Senhor, nós queremos clamar que Tu venhas falar ao nosso coração. Nos dá a direção, Pai, a orientação, para que as palavras aqui proferidas, que elas possam entrar e ficarem gravadas em nossos corações. Prepara-nos, ó Deus, para que possamos ser aprovados. Sejamos para sermos úteis na Tua obra, usados por Ti, instrumentos nas Tuas mãos. Ó Deus, edifica a Tua igreja, desperta a Tua igreja. Esse é meu clamor em nome de Jesus. Amém. Queridos, seja um obreiro aprovado. Sejamos obreiros aprovados. Nós precisamos tirar os nossos olhos dos líderes e entender que nosso líder é Deus. E que Ele exige de cada um de nós o melhor que nós temos. Em todas as áreas da nossa vida, é preciso apresentar-nos ao Senhor da melhor forma.
E a primeira orientação de Paulo a Timóteo é: procura apresentar-te a Deus. Ouça só, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, a primeira parte: procura apresentar-te a Deus. Nós temos procurado nos apresentarmos ao Senhor, irmãos. Temos procurado todos os dias falarmos: Deus, aqui está a minha vida, eis-me aqui, faça a tua vontade na minha existência, guia-me pelos teus caminhos, o meu desejo, a minha vontade é fazer aquilo que tu queres. Será que nós temos nos apresentado diante do Todo-Poderoso? Muitas vezes, amados, nós temos vivido apenas uma vida de crentes, apenas crentes. E esquecemos de nos apresentarmos ao Senhor, de nos colocarmos à disposição dEle. Mas para que haja um apresentar-se, para que nós possamos nos colocar diante do Todo-Poderoso, o primeiro passo é que haja conversão no nosso coração. Que sejamos convertidos. João capítulo 3, versículo 5 diz: respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Irmãos, entenda, o primeiro passo na nossa caminhada com Cristo Jesus é a conversão. É deixarmos o pecado, é deixarmos os costumes, é deixarmos as práticas que desabonam a nossa caminhada com o Mestre e procuremos conhecer aquilo que Deus quer para a nossa vida, que haja um novo nascimento, que nós sejamos nascidos para a honra e para a glória do Mestre, que haja arrependimento dos nossos pecados. E arrependimento, irmãos, leva-nos ao abandono das obras más, daquilo que desagrada ao Senhor. A partir do momento que há arrependimento no nosso coração, significa que nós deixamos as velhas práticas. Somos novas criaturas para a honra e para a glória do Senhor. E vamos procurar, irmãos, viver o Evangelho, conhecer o Evangelho, para que nós possamos vivenciá-lo no nosso dia a dia. Esta é a vontade do Senhor. Se nós não conhecermos a palavra, se não buscarmos a direção de Deus, como poderemos andar? Como seguiremos na caminhada? Qual a direção que nós teremos? Conhecer a Bíblia é uma necessidade a todo servo de Deus. E Paulo diz a Timóteo: procura apresentar-te a Deus. O outro aspecto extremamente importante é a vida de oração. Amados, se não houver oração, se não houver oração na igreja, ela não conseguirá andar. É necessário a oração precisa fazer parte da vida da igreja. Nós precisamos desenvolver uma vida de oração. Todos os momentos da nossa vida, queridos, é preciso estarmos ligados no Senhor, ligados em Deus. João capítulo 15, versículo 5 diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Ouça, sem mim nada podeis fazer. Mas para que haja essa comunhão verdadeira, para que sejamos de fato ramos da videira verdadeira, para que sejamos ramos, nós temos que usufruir da mesma seiva. É preciso estarmos ligados. E a oração é este elo de ligação com o Senhor. E em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Orai sem cessar. Irmãos, nós temos mandamentos de Deus. Mas o interessante é que muitas vezes nós queremos colocar em prática os nossos próprios mandamentos, os nossos entendimentos. E quando nós queremos viver a vida da forma que entendemos, em detrimento da vontade do Todo-Poderoso, não seremos bem-sucedidos. Não seremos, irmãos. A vida de oração é a melhor forma para que possamos nos apresentar ao Senhor. Se tu queres uma vida completa, uma vida cheia de prazer, uma vida cheia de alegria com o Todo-Poderoso, tenha uma vida de oração.
Tenha uma vida de oração, amados. Busque o Senhor, converse com o Todo-Poderoso. Nós precisamos desenvolver comunhão verdadeira com Deus. E a oração é este meio, é este elo de ligação da nossa comunhão com o Todo-Poderoso, da nossa amizade com o nosso Senhor e Salvador Jesus. E se nós queremos falar de Deus para as pessoas, primeiro temos que estar em comunhão com o Senhor. Estarmos em comunhão com o Todo-Poderoso, nos apresentarmos a Ele, vivermos nessa dependência. Tudo quanto façamos é buscar a direção do Senhor, igreja, é buscar a direção de Deus. Nós não temos buscado a direção de Deus de fato para a nossa vida. Muitas vezes até achamos que somos bons crentes, mas será que temos uma dependência real de Deus? Será que somos dependentes de fato do Senhor? Hoje, por exemplo, quantas vezes buscamos a orientação do Mestre para a nossa vida? Quantas vezes buscamos as nossas ações, tomadas de decisões, aquilo que concluímos, que fizemos? Quantas vezes falamos para o Senhor, é tua vontade, é desse jeito, eu posso agir assim? Muitas vezes nós agimos como independentes do Senhor, quando na verdade devemos ser totalmente dependentes de Deus, totalmente dependentes de Deus. E quando nós de fato somos dependentes do Senhor, somos levados por Ele, guiados por Ele, e a glória do Senhor há de manifestar-se na nossa vida. Amém, igreja? Portanto, amados, se queremos ser obreiro aprovado, o primeiro passo é nos apresentarmos ao Criador. Apresentarmos a nossa alma a Ele, aceitando-o como Senhor e Salvador da nossa vida, e desenvolvermos no nosso dia a dia uma vida de comunhão, uma vida de oração. Isto é fundamental para que sejamos completos diante do Mestre. Amém? O segundo aspecto, Paulo fala para Timóteo, aprovado como obreiro. O que é um obreiro? É um trabalhador. Trabalhar na obra do Mestre é servir, não é ser servido. Sim, servir. Nós estamos aqui para servir uns aos outros e servirmos, acima de tudo, o Todo-Poderoso. Nós temos visto que este conceito de Deus para o homem, ele está um pouco deturpado e as pessoas estão procurando serem servidas, quando na verdade precisamos servir. Servir com a nossa vida, servir com o nosso ser, estarmos continuamente diante do Todo-Poderoso, deixando que Ele se manifeste na nossa existência. Aprovado como obreiro é aquela pessoa obediente. Obediente ao Mestre. Lucas capítulo 12, versículos 42 e 43 está escrito: Disse o Senhor: Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Amém? Irmãos, nós temos que obedecer a Deus. Como é difícil obedecer. Como é difícil, meu Deus, a obediência é algo extremamente difícil, porque nós temos uma carne que bate de frente com o Espírito de Deus nos leva a estarmos na presença do Mestre, a fazermos a vontade dEle. A nossa carne, a nossa vontade, a nossa velha natureza se levanta e diz, não é desta forma, faça assim, dessa forma é melhor, agindo desse jeito você terá êxito. A carne fala alto e nós deixamos de obedecer ao Todo-Poderoso e vamos obedecer à nossa velha natureza, impulsionada, infracionada, inflada pelo maligno. É preciso muito cuidado, amados, porque se nós tirarmos os olhos do Senhor, não seremos um obreiro aprovado. E esta pergunta precisamos sempre fazer a nós mesmos. Será que eu sou um trabalhador aprovado pelo Senhor? Será que eu sou um obreiro na obra aprovado por Deus? O que é que eu tenho feito para Deus? O que é que eu tenho feito para o Senhor? E uma das formas de tirarmos o peso dos ombros, na verdade não é peso, é prazer, é alegria, é satisfação, é honra servir ao Mestre, é honra sermos obreiros na obra. Mas uma das formas de tirarmos essa responsabilidade é achar que
eu não tenho chamado para o pastorado, eu não tenho chamado para o diaconato, eu não tenho chamado para isso, eu não tenho chamado para aquilo. Deus te chama para fazer a obra. Deus diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Esse mandamento é para o pastor Elias, é para a diaconisa, para a pastora, é para você. Este mandamento de Deus é para os servos. O Senhor nos deu um mandamento, amados, e é necessário obedecermos esta palavra, porque quando nós obedecemos, fazemos aquilo que Deus quer, Ele virá sobre a nossa vida e moverá de uma forma poderosa. Não se isente de fazer a obra. Não se ache incapaz, não conclua: isso não é para mim, é para você. Não permita que a tua carne te engane, não permita que o inimigo te engane, é para você. O chamado é para você. Tu precisas ser aprovado por Deus. Um trabalhador, um obreiro aprovado pelo Senhor. E outro aspecto, amados, quando somos aprovados, fazemos tudo por amor ao Senhor. É um prazer, amados. É um prazer fazermos a obra de Deus. É um prazer virmos à igreja. A igreja deixa de ser um fardo nos nossos ombros. Buscarmos o Senhor deixa de ser um fardo, porque entendemos que não há nada que seja mais precioso do que servir ao Criador, do que estar na presença do Mestre. Mateus capítulo 22, versículo 37, disse Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Ouça com atenção, ouça. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Amados, já parou para observar o que significa isto? Você já pensou a respeito desse mandamento de Deus? Isso é um mandamento. Você já parou para pensar um pouco a respeito disso? Para refletir no que é amar o Senhor? No que é viver uma vida de amor a Deus? Será que já paramos para pensar a respeito disso, amados? Quando nós amamos o Senhor, nós vamos morrer para nós mesmos. Nós vamos deixar que a vontade do Eterno se manifeste na nossa existência. Nós vamos colocar Deus em primeiro lugar. O Senhor será o centro da nossa existência. Porque nós vamos entender, o Espírito Santo traz esta revelação, que não há nada que seja mais precioso, nada que seja mais importante, nada que seja mais valioso, que seja mais caro. Não existe nada mais caro do que fazermos a vontade do Senhor. E o Senhor, Ele determinou isto para cada um de nós. Irmãos, amar o Senhor é uma necessidade urgente de todos aqueles que servem ao Todo-Poderoso e daqueles que querem fazer alguma coisa na obra do Senhor. É preciso amar o Senhor. Nós não devemos ser movidos pelo dever. O dever, sim, é uma realidade. Eu tenho o dever de estar sempre buscando o Mestre, porém, o que deve mover o meu coração é o prazer em estar na presença do Mestre. O amor pelo Senhor, a alegria de ser servo de Deus, filho do Senhor, de entendermos o grande sacrifício, a restauração que Ele nos concedeu, como Ele nos resgatou, como Ele mudou a nossa vida, como Ele promete coisas maravilhosas na nossa existência, aqui na terra e no porvir. Isto é que deve mover a nossa vida, isso é que deve mover a nossa existência. E a partir do momento, amados, que nós nos deixamos envolver, não pelo dever, mas pelo amor do Senhor, com certeza vamos fazer com alegria aquilo que Deus tem determinado. E o apóstolo Paulo continua dizendo a Timóteo, ele fala: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Outro aspecto que nós temos que observar com muito cuidado: não ter de que se envergonhar. Nós não podemos ter vergonha de Deus. Nós não podemos ter vergonha do Senhor.
É muito difícil não ter vergonha de Deus. Cá para nós, é uma vergonha velada, uma vergonha escondida. Muitas vezes, amados, nós não falamos para o nosso colega de trabalho a respeito de Cristo, porque não queremos nos revelar como servos. Às vezes nós nos envergonhamos. Na escola, os jovens têm vergonha de afirmarem com todas as letras: eu sou de Cristo, eu sou do Senhor, eu amo a Deus. Tem vergonha. Mas é dessa forma. Sempre é desse jeito. E o apóstolo Paulo conhecia esta realidade do ser humano. E ele afirma a Timóteo: olha, Timóteo, não tenhas vergonha do nosso Deus. Não te envergonhes do Senhor. Mas abra tua boca e fale. Abra tua boca e testemunhe. Mostre para as pessoas que tu és servo do Senhor. Mostre para todos. Mostre para todos. E quando nós não temos vergonha do Senhor, irmãos, a nossa vida será um testemunho vivo. Um testemunho vivo. As pessoas olharão para você, olharão para nós e verão em nós Cristo Jesus, a presença do Senhor, que somos diferentes, porque nós não participamos do mesmo grupinho de pessoas que muitas vezes estão ali falando aquilo que não deve, com palavras ruins, palavras más. Não estamos no mesmo grupo, nós não alegramos com aquilo, não sorrimos com as piadas imorais, porque temos uma vida na qual Jesus é o centro. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Mas como testemunhar? Como testemunhar? É quando nós temos uma vida pura, uma vida reta diante do Senhor. É quando nós não temos vergonha da palavra de salvação, da palavra de Deus. É quando nós não nos envergonhamos do Criador, do Senhor, daquele que criou os céus, que criou o universo, daquele que nos criou, amados. Mas é quando nós dobramos diante dele a nossa existência e apontamos para ele toda a honra e toda a glória da nossa vida. E aqueles que vivem em Cristo, o seu testemunho é puro. As suas palavras são puras. A forma de agir, muitas vezes, a forma que agimos fala muito mais do que palavras. Muito mais. Elas falam com mais poder. E olham para nós e questionam-nos: será que são servos de Deus? E olham para nós e questionam: esses são servos do Senhor? Esses andam com Deus? Queridos, nós temos que viver Deus todos os momentos, porque somos observados por todos a cada instante da nossa vida. O interessante é que todos olham para você. No trabalho, está todo mundo focado em você. Se você está na escola, todos olham. Se você pisa na bola, se você fala aquilo que não deve, se há um deslize, a primeira coisa que apontam: ah, você não é crente? Geralmente é assim com os adolescentes, mas também com os adultos. Apontam para nós, sempre apontam. Mas por que apontam, irmãos? Eles têm em nós, os servos do Senhor, um referencial de pureza. Um referencial de pessoas do bem. Um referencial de pessoas que amam o Todo-Poderoso. Eis o porquê que eles não admitem que façamos as mesmas coisas que eles fazem. Eles podem fazer tudo, ninguém aponta. Mas se você fizer a mesma coisa, todos apontam para você. Amados, o servo do Senhor tem que testemunhar a sua vida. Ela precisa ser para a honra e para a glória do Mestre. Não podemos de forma alguma sermos motivo de escândalo, não, de forma alguma, mas sim, queridos, cheios do Espírito Santo, usados como obreiros, como trabalhadores na obra do Mestre.
E isto todos os momentos da nossa vida. Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Recebereis poder. Se tu não tens o Espírito de Deus, se você não tem, acerte-se com o Senhor. Clame pela misericórdia do Todo-Poderoso, porque o Espírito será derramado sobre a vida daquele que crê. Daquele que crê. E a partir desse momento, o Senhor nos usará como testemunhas para falarmos do seu amor, do seu poder para o nosso próximo. Outro aspecto, a perseverança. Perseverança. Como é difícil perseverar. Como é difícil. Nós olhamos para a nossa igreja, por exemplo. Aqui é um exemplo de perseverança. Nós olhamos para os cultos de orações e vemos que na segunda-feira tivemos 3 pessoas. Na terça-feira tivemos 2. Hoje, quarta-feira, temos um grupo bom. Amanhã teremos 4 pessoas. Ah, vamos parar, vamos desistir? Não, amados, temos que perseverar. Temos que perseverar, irmãos. Assim é a vontade de Deus na vida do obreiro, na vida daquele que trabalha na obra. Só que o maligno, irmãos, o maligno, o nosso inimigo, ele coloca dentro da nossa cabeça o seguinte: você não precisa. Você não precisa. Eis o grande problema, é ouvirmos a voz do demônio. E muitas vezes não ouvimos a voz do Senhor. Porque Deus diz que nós precisamos ser perseverantes. Perseverantes na pregação, perseverantes na obra, perseverantes na santidade, perseverante em tudo quanto façamos. Mas nos deixamos desanimar. Nos deixamos desanimar. E os pequenos empecilhos do nosso dia a dia roubam a nossa perseverança. Roubam a nossa perseverança. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, disse Paulo: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Amados, nós temos que testemunhar, perseverantes também na pregação da palavra, perseverantes. Essa perseverança leva-nos a convidar a mesma pessoa todas as semanas para estarem na igreja. Essa perseverança leva-nos a postar nas nossas redes sociais um convite para todos aqueles que se dizem nossos amigos. Essa perseverança leva-nos a digitar no WhatsApp uma mensagem de convite: vamos na igreja no próximo domingo, vamos louvar, vamos adorar. Isto é perseverar, porque muitas vezes o convite não é aceito, mas você vai perseverando, você vai enchendo a paciência da pessoa, até que, como diz a palavra, a porta se abre. De tanto você convidar, alguém diz: eu vou. A pessoa fica até um pouco envergonhada. Já me convidou tantas vezes. Eu vou para satisfazer meu amigo, minha amiga. É assim, queridos. A perseverança, não só no convite, mas também na pregação da palavra, no falar do amor de Cristo, em todas as coisas. É necessário uma constância. O servo de Deus, o obreiro aprovado, o trabalhador aprovado, ele não é inconstante, mas ele é perseverante, ele é insistente, e como disse Paulo, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Quer seja oportuno, quer não. Temos que pregar, temos que fazer a nossa parte, sem nos envergonharmos do nosso Senhor, sem nos envergonharmos. Eu estava observando, amado, esses dias de política. Eu nunca vi tanta coragem dos crentes em defender os seus candidatos. Vão para as redes sociais e falam tudo, defendem, chega ao ponto de até brigarem. Vão para as ruas e defendem, chega ao ponto até de brigarem, de romper amizades em nome de uma política que nós sabemos que não é tão boa assim.
Mas por que não temos a mesma perseverança? Por que não insistimos em falarmos de Deus, em defendermos os princípios do eterno, porque estes não nos envergonhará no futuro, porque Deus honra a sua palavra. Só que nós não fazemos isso. Nós temos, muitas vezes, argumentos para defender os nossos candidatos, que são homens falhos, que só a misericórdia, mas defendemos, mas não temos argumentos para falarmos de Cristo e defendermos a nossa fé. Irmãos, não podemos nos envergonhar do Senhor. Amém? Nas tuas redes sociais, fale de Jesus. Se alguém quiser te excluir, que seja para a honra e para a glória do Senhor. No teu WhatsApp, ao invés de compartilhar aquelas historiazinhas bobas, aqueles videozinhos que não tem futuro nenhum, aquelas bobagens todas, aquilo que não edifica, aquilo que não produz efeito nenhum, efeito positivo nenhum na vida de quem recebe, mande coisas que edificam. Compartilhe aquilo que edifica. Se a pessoa não quiser receber, ela te bloqueia, mas você está fazendo a vontade do Mestre. Mas você está fazendo aquilo que Deus quer. Nós temos que usar todas as formas que estão ao nosso alcance para testemunharmos, mostrarmos o amor do Senhor. Amém, queridos? Seja um obreiro aprovado. Alguém que trabalhe na obra do Senhor, que faça com prazer, que faça com esmero, que faça com qualidade aquilo que Deus quer para as nossas almas. E Paulo continua dizendo a Timóteo que maneja bem a palavra da verdade. Que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O que é a palavra da verdade? É a Bíblia. Aquele que é servo de Deus, que ama o Senhor, ele precisa conhecer a Bíblia. Eis o grande problema hoje. As pessoas não conhecem a palavra. As pessoas não querem saber da palavra. E a consequência disso, irmãos, é que muitos são como melancias, grandes aparentes, mas não têm raízes. Não tem raízes. As raízes estão à flor da superfície. Não desce. Não são como o eucalipto, por exemplo. Diz que o eucalipto tem um tanto para cima e outro tanto para baixo. Bate o vento, não quebra. Enverga, mas não quebra. Não é arrancado. Vem o sol, mas está ali firme e forte. Com sol está verde, com chuva está verde. Nós precisamos viver como eucaliptos, desta forma, alicerçados na palavra, de uma forma tão profunda que nada possa nos arrancar, não como melancias que são aparentes, bonitas, grandes, mas o interior não tem nada, e a raiz, no primeiro sol mais quente, seca tudo. Mas para que possamos ter essa qualidade de vida com o Senhor, necessário é manejar bem a palavra da verdade. E para manejarmos bem a palavra, conhecer é uma necessidade. Como posso falar de Cristo? Como posso defender a minha fé? Como posso falar do amor do eterno para alguém, se eu não conheço os princípios de Deus? E eu quero falar para vocês ainda, amados, a revelação não vai encher minha cabeça com a palavra do Senhor. O Espírito Santo não vai fazer a Bíblia aparecer dentro da minha cabeça. Tem muitos aí enganados pelo maligno que acham que o Espírito de Deus vai encher a cabeça dele de Bíblia. Não vai encher, amados. Você tem que encher a tua cabeça, a tua mente com a palavra de Deus. É necessário trazer o conhecimento para o teu interior. E esse conhecimento é com a leitura, é na meditação, amados, é na meditação.
E todos nós, que somos servos do Mestre, o mínimo que Deus exige é que conheçamos o nosso manual de fé, para que todas as nossas ações tenham como base a palavra, e assim certamente seremos bem-sucedidos diante do Mestre. O Senhor olhará para nós e verá que somos pessoas que possuem raízes, que estamos alicerçados. E a partir do momento que nós temos raízes no Senhor, nada nos impedirá de buscarmos a Ele, de desenvolvermos uma vida sadia, uma vida completa, uma vida totalmente completa diante do Todo-Poderoso. Amém, amados? Busque Deus, busque o Senhor. Salmo capítulo 1, versículo 2. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha que orientação maravilhosa. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É o nosso manual, igreja. É o nosso manual. Nós temos que ter prazer na lei do Senhor. Nós temos que levantar-nos contra a nossa velha natureza, contra a nossa carne, e meditarmos na palavra todos os momentos da nossa existência. Aquele que quer trabalhar na obra, o obreiro, o trabalhador, a trabalhadora, precisa ser estudioso da palavra, estudar as escrituras sagradas, ouvir a palavra. Além de ouvir, irmãos, necessário é crer naquilo que ouve, para que possas pregar. Nós temos que meditar na palavra, estudar a palavra, crer na palavra, e desta forma teremos argumentos do Senhor, seremos usados pelo Mestre para que possamos testemunhar do Todo-Poderoso. Tem muita gente querendo servir ao Senhor sem conhecer a Bíblia. Tem muitos hoje nas igrejas que não conhecem a Bíblia. E eis o porquê que há tanto engano, tantas pessoas pregando heresias, ensinando coisas que não existem. Eis o porquê que há tanta frieza, amados. Aqueles que estão frios na obra do Eterno, ouça, 3 coisas não fazem. Primeiro, não ora. Segundo, não ler a Bíblia. 3, não jejua. Quando eu recebo um e-mail ou quando alguém fala, pastor, eu estou fraco, eu não consigo fazer, eu não consigo andar, eu não consigo isso, eu já mando para ele, irmão, certamente você não está lendo a Bíblia, não está orando e não está jejuando. E a resposta sempre é a mesma: não estou fazendo isso. Queridos, se nós não fizermos esse tripé, orar, ler a Bíblia e jejuar, não vamos conseguir ter prazer no Senhor, vamos esfriar e a nossa vida cristã será um caos completo. Amém? Marcos capítulo 3, versículos 13 a 15 diz: depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Irmãos, a capacitação é uma necessidade. A capacitação é uma necessidade. Jesus chamou 12 pessoas. Esses 12 andaram com ele, foram discípulos, foram ensinados pelo Mestre. Foram capacitados pelo próprio Cristo. E após a capacitação, estes saíram e fizeram discípulos. Nós precisamos receber a capacitação que Deus nos dá, para que façamos discípulos, que sejamos pessoas que façam a obra, irmãos, que pessoas usadas pelo Mestre, para que assim tenhamos uma vida missionária, alguém pronto para ser usado pelo Mestre, alguém que o Senhor envia, alguém capacitado para testemunhar, para convidar, para pregar a igreja. Temos que fazer desta forma, irmãos, porque aquele que maneja bem a palavra da verdade, este recebe a direção do Espírito,
Ele tem conteúdo na sua vida. Tem conteúdo na sua vida. Aqueles, amados, que manejam bem a palavra da verdade, é como se a vida fosse um caderno. Você compra um caderno, linhas vazias, nada escrito. Mas a partir do momento que você passa a conhecer a palavra, o Espírito Santo vai escrevendo no caderno da tua vida. Vai enchendo a tua vida. Ele vai completando a tua vida. E quando você precisa da palavra, é só virar a folha, porque o Espírito Santo te faz lembrar daquilo que você leu, daquilo que você meditou, daquilo que você colocou dentro do seu coração. Eis o porquê que nós precisamos manejar bem a palavra do Eterno. Irmãos, se vivermos segundo a orientação do apóstolo Paulo dada a Timóteo, com certeza seremos um obreiro, uma obreira aprovada pelo Senhor. E faremos com prazer, e veremos os frutos, veremos os resultados da nossa obra, o resultado daquilo que Deus quer para a nossa existência. Amém? Primeiramente, amados, temos que buscar a aprovação de Deus, apresentando a nossa vida, colocando o nosso ser diante dele, deixando o pecado para trás, deixando as coisas erradas e desenvolvendo uma vida de oração, uma vida na presença do Mestre. Depois, nós temos que nos apresentar como obreiros, como trabalhadores, prontos para servir na obra, vivendo em obediência à vontade do Senhor e as nossas ações marcadas pelo amor. É preciso um cuidado muito grande para que a vergonha do Senhor não encontre lugar no nosso coração, mas sim que tenhamos uma vida de testemunho vivo, testemunho real, que sejamos perseverantes nessa caminhada com o Mestre, que sejamos perseverantes, que não venhamos a desanimar. E por fim, irmãos, sejamos pessoas que conhecem a palavra, estudando-a e enchendo o coração, enchendo a nossa mente com a palavra do Todo-Poderoso, para que assim possamos ser usados pelo Espírito de Deus. Amém? Esta é a orientação de Deus para aquele que deseja ser um obreiro, uma obreira, um trabalhador, uma trabalhadora, aprovado, aprovada na obra do Mestre. Você quer ser um trabalhador? Você quer ser uma trabalhadora aprovada? Observe essas orientações. Pratique-as no teu dia a dia e verás como Deus moverá no teu viver, como Ele trabalhará no teu coração. Amém, queridos? Com 11 pessoas, o Senhor Jesus mudou a história do universo. Não só do planeta, do universo. Mudou a história do universo. Nós somos aqui, poucos, mas Deus pode mudar a história de montanha, se formos obreiros aprovados, cheios do Espírito. Se buscarmos o Todo-Poderoso com todas as nossas forças. Se não pararmos a nossa caminhada, seremos com certeza aprovados pelo Mestre. Amém? Sejamos aprovados pelo Senhor. Vamos orar, amados, e vamos pedir para que Deus fale conosco, para que essa palavra fique gravada dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai. Te louvamos por esta palavra e queremos pedir ao Espírito que Tu venhas escrever nas tábuas do nosso coração a Tua verdade, para que possamos lembrar da necessidade de servi-lo com todas as nossas forças, amando-o acima de todas as coisas, dedicando-nos a Ti, Senhor, para que assim sejamos aprovados, sejamos encontrados segundo a Tua vontade, usados por Ti, enviados por Ti, para que Teu nome seja honrado e glorificado. Ó Deus, prepara a Tua igreja, levanta a Tua igreja, coloca a Tua igreja de pé, Senhor, e envia a Tua igreja a esta cidade, a este estado, a este país, para que assim o Teu nome seja honrado e glorificado, que a Tua palavra seja pregada, para que haja restauração, para que haja cura, Senhor. Use Teu povo, Senhor, use os Teus servos, esse é meu clamor em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Aleluias.
Mensagem número 777.